A CPMI do INSS vai colher nesta quinta-feira seus primeiros depoimentos. Um deles, inclusive, vai ser secreto. Deputados e senadores da comissão vão votar ainda 65 requerimentos. Entre os pedidos está o pedido ali da oposição para rastrear visitas de suspeitos dos delitos ao Senado da Câmara dos Deputados e o INSS ali do Ministério da Previdência. Entre eles está Antônio Carlos Camila Antunes, conhecido ali, que ficou muito conhecido como Careca do INSS. Ele é apontado ali nos requerimentos como lobista e um dos principais intermediadores dessa fraude. A convocação de Antunes ali para prestar esse depoimento já foi aprovada nessa semana, na última sessão da CPMI do INSS na terça-feira, mas ainda não tem uma data oficial para acontecer. Lari, o que a gente pode esperar dessa segunda reunião da CPMI do INSS? Olha, Letícia, essa segunda reunião acontecendo hoje, né? Bom, de acordo com a pauta oficial, né, a gente vai ter ali um primeiro momento deliberativo, ou seja, de análise desses requerimentos que você bem detalhou. Depois, vai ser ouvida uma defensora pública que já estava defendendo beneficiários do INSS na Justiça em relação a esses descontos indevidos, isso antes da Polícia Federal. Essa oitiva que vai ser aberta, pública, né, poderemos acompanhar. E depois, num último momento, haverá uma audiência secreta, sigilosa, com um delegado da Polícia Federal que está envolvido nas investigações. Inclusive, essa audiência vai ser sigilosa porque as investigações estão em andamento. Os integrantes da CPMI vão acompanhar essa audiência, mas não podem dizer o que foi relatado ali dentro. Então, né, vai ter todo esse momento e tudo que for dito ali precisa ser mantido em caráter sigiloso, também para não prejudicar as investigações que já estão em andamento, mas vai ser mais ou menos esse o rito de hoje. Como você disse, Letícia, a expectativa principal é em relação a tanto aos pedidos de informação de vários requerimentos, né, que a gente pode ver na pauta, mas também sobre essas informações, esse pedido de mais dados a respeito das entradas do Careca do INSS, né, do lobista que ficou conhecido como Careca do INSS, tanto no prédio do INSS quanto no prédio do Ministério da Previdência Social, ou seja, para que os parlamentares tenham noção de quantas vezes ele esteve nesses locais, em quais momentos, e avançar nas investigações para tentar entender a relação, por exemplo, entre datas de comparecimento dele em um dos prédios e possíveis mudanças em regras de concessão desses descontos, por exemplo, enfim, para tentar fazer relações e avançar nas investigações, Letícia. E, Lari, só antes da gente passar para o próximo tema, né, a oposição ali tinha uma expectativa de convocar, a gente até falou isso no primeira análise, o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, né, ele é vice-presidente ali do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, e essa é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal. Mas os aliados do governo conseguiram ali um acordo para que ele não fosse convocado, né, o presidente ali do colegiado, que é o senador Carlos Viana, afirmou ali que foi acertado com o relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, com a oposição e com o governo, que não haveria convocação de âmbito político. Se a gente for fazer um placar de quem está ganhando até agora, Lari, oposição ou governo? Então, Letícia, acredito que nesse momento o governo, né, a oposição saiu ganhando logo ali na definição da presidência, da reviravolta que aconteceu com a escolha de Carlos Viana para comandar a CPMI. Então, havia toda uma expectativa de como seria a ofensiva da oposição em relação à configuração, em relação a requerimentos, em relação a outras movimentações. Mas o que acontece? O que a gente está vendo, né? Que o governo está, de fato, conseguindo articular e negociar. Você já citou uma vitória, que foi, ainda não consta nas pautas, a questão da convocação do Frei Chico, irmão do Lula. E também outras vitórias, digamos assim, em relação a possíveis quebras de sigilos bancários, por exemplo, que podem, de fato, que tem um peso muito grande para as investigações, né?
o repórter Levi Guimarães, ele está acompanhando essa reunião de hoje, que começou ali um pouquinho depois das 9 horas da manhã, e ele me disse o seguinte, que a questão das quebras que a quebra de sigilo do Careca do INSS estava na pauta até ontem à noite, mas que acabou sendo retirada, e aí agora cedo, nessa abertura da reunião que está acontecendo lá no Senado, o Levi Guimarães me relatou o seguinte, que o presidente da comissão, o Carlos Viana, disse que as quebras de sigilo vão ser votadas separadamente. Ainda não deu uma data, mas que vão ser votadas separadamente. Aqui ontem a gente comentava sobre aquelas análises de requerimentos em bloco, né? Ou seja, Viana dizendo que para aqueles requerimentos de consenso, né, que não seriam alvo de divergências entre base e oposição, eles seriam votados todos de uma vez. Mas para aqueles que não tivesse esse consenso, eles seriam votados separadamente. Então, nesse momento, se a gente pode botar um placar ali, a oposição saiu ganhando quando houve a reviravolta para a definição de presidência e relatoria, consequentemente, mas que agora a gente está vendo que sim, o governo está conseguindo articular, está conseguindo negociar para frear algumas coisas. O que a gente pode se questionar nesse momento, Letícia, é até quando o governo vai conseguir segurar essas movimentações? Até quando o governo vai segurar, por exemplo, que não seja incluída na pauta deliberativa, né, um requerimento para ouvir o irmão do Lula? Até que ponto o governo vai conseguir adiar, por exemplo, análises de quebras de sigilo? Mas a gente sempre lembra aqui, né, que essas fraudes, elas começaram antes do atual governo do presidente Lula. Isso vem de anos anteriores. Então, quando a gente fala aí de uma vitória do governo, etc., é porque a gente sabe que a oposição está tentando colar essa fraude, está tentando colar esse escândalo na imagem do governo atual. Mas pode ser, por exemplo, Letícia, que numa quebra de sigilo bancário, por exemplo, os fatos ali, né, as constatações a partir de uma quebra dessa magnitude prejudiquem em relação às gestões anteriores, né? Ou seja, a oposição pode ir para cima para tentar fazer colar uma coisa na outra, mas pode ser que seja um tiro no pé e acabe prejudicando, por exemplo, em relação à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Então, só levantando algumas hipóteses aqui, né, Letícia, porque é o que todo mundo fala. Uma CPI a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. E, às vezes, um movimento que governo ou oposição tem, achando que vai ser benéfico para eles mesmos ou vai prejudicar ali, né, o seu adversário, pode ser um tiro no pé, tanto do governo quanto da oposição. Até porque a CPMI tem um prazo ali de 180 dias, que pode ser prorrogado, então vai acabar ali em março do ano que vem, ali já vai estar próximo do 2026, já próximo ali da eleição, quando todas essas articulações vão estar acontecendo ainda com mais vapor do que está acontecendo agora. Então, muita coisa para acontecer, né? Não dá para poder cantar a vitória antes da hora, porque, como a Larissa mesma mencionou, né? A gente não sabe para onde que vai apontar, porque descobriu no governo Lula, mas a gente sabe que isso vem de outros governos também. Já tem ali indícios ali do que divulgou a Polícia Federal à época, que vinha ali desde o governo do Michel Temer. Vai descobrir de onde, desde quando está acontecendo, qual governo que teve mais, que cresceu mais. Tudo isso é muita coisa para poder descobrir, e a gente tem uma CPI longa pela frente.